Olá, seja muito bem-vindo à nossa revisão de informativos do Superior Tribunal de Justiça no primeiro semestre de 2021. Eu sou o professor Juan Vasques, estaremos juntos, portanto, nessa análise de informativos que nós vamos trazer para vocês a partir do informativo número 703. Então, a gente vai começar com o 703, depois a gente vai para o 702, 701 e assim sucessivamente. Então, meus amigos, com relação aos informativos do primeiro semestre de 2021 do STJ, que são os informativos mais relevantes para a nossa disciplina, Direito Empresarial, eu separei para vocês, então, inicialmente, uma primeira decisão do informativo 703, informativo 703. Então, vamos falar sobre o RESP 1.842.911 do Rio Grande do Sul. Então, a decisão ela tem o seguinte destaque: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito ela é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, é uma questão que envolve a recuperação judicial e a discussão aqui está centralizada na questão pertinente à submissão desse crédito ou não a uma recuperação judicial. E isso atrai a incidência, sem dúvida alguma, do artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas. O artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas, ele estabelece que estará submetido à recuperação judicial aquele crédito existente no momento do pedido, ainda que não esteja vencido. Então, o crédito existente na data do pedido de recuperação judicial, ele estará submetido à recuperação judicial. Portanto, será um crédito extraconcursal, aquele crédito que exista após o pedido, a distribuição do pedido de recuperação judicial. Então, essa é a regra do artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Bom, mas feita essa consideração inicial, percebam que ele menciona que a existência do crédito, ela é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, isso é importante que vocês considerem, porque, nesse caso concreto, a gente vai fazer aqui uma associação, uma remissão para um outro informativo, que é o informativo 684. Então, informativo 684, 684 do próprio STJ, quando essa questão foi decidida pela Corte, formando, inclusive, a jurisprudência pacífica do STJ em recurso repetitivo, cujo tema é o tema número 1051. Então, essa hipótese ela já havia sido decidida pelo STJ no informativo 684. Então, o tema 1051, em recurso repetitivo, realmente entendeu o STJ que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, se nós tivermos, por exemplo, vamos aqui imaginar um evento danoso, um fato gerador que possa dar ensejo a uma ação indenizatória por danos morais, e vamos supor que, posteriormente, aquela sociedade empresária que deu ensejo a esse ato ilícito que gerou esse evento danoso, que, portanto, seria a demandada numa ação de responsabilidade civil, vamos imaginar que ela peça a sua recuperação judicial. Então, vamos aqui supor que em janeiro de 2021
ocorra um evento danoso que gere esse fato gerador para admitir uma ação de responsabilidade civil por parte da sociedade empresária X. Então, a sociedade empresária X, ela provocou um dano a terceiro, uma obrigação ilícita, que pode gerar uma indenização. Então, o fato gerador é de janeiro de 2021, e vamos supor que em abril de 2021 haja um pedido de recuperação judicial. Então, janeiro de 2021 é o nosso fato gerador e abril de 2021 é a data da distribuição do pedido de recuperação judicial daquela que havia provocado esse dano, então, a terceiro. Vamos supor que essa ação já esteja tramitando de responsabilidade civil, mas ainda não havia uma sentença proferida, no momento em que, em abril, há uma distribuição do pedido de recuperação judicial. Então, havia um fato gerador, a ação foi proposta de responsabilidade civil, e aí, no momento em que a ré pede recuperação judicial, distribui o pedido de recuperação judicial, não há, portanto, ainda uma sentença julgando essa ação de responsabilidade civil, fixando os danos morais. Vamos supor, então, que essa sentença seja proferida em junho de 2021, fixando, portanto, o valor indenizatório em favor do autor, condenando, portanto, a demandada a pagar uma indenização ao autor. Então, o fato gerador é de janeiro, em abril há um pedido de recuperação judicial pela ré, e em junho essa ré é condenada na ação de responsabilidade civil a pagar uma indenização, portanto, ao autor. E a pergunta clássica é: esse crédito materializado nessa sentença proferida em julho estaria submetido à recuperação judicial, já que ele pediu a recuperação judicial em abril? Pois bem, como vocês podem constatar pelo informativo 703, também pelo informativo 684 e pelo tema 1051 do STJ em recurso repetitivo, a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Então, qual foi o momento em que ocorreu o fato gerador? O momento em que ocorreu o fato gerador é justamente em janeiro de 2021, embora a sentença, então, seja proferida em julho, portanto, em momento posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, ainda assim estará submetido à recuperação porque o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial. Então, vocês devem ter em mente que, nesses termos, o que vai determinar a submissão do crédito nesse cenário à recuperação judicial é o momento do fato gerador e não o momento da sentença ou do acórdão ou do próprio acordo homologado envolvendo essa indenização. Então, a gente tem, inclusive, anunciado o número 100 da terceira jornada de Direito Comercial do CJF, que também sintetiza essa hipótese. Então, cuidado com essa interpretação em relação ao artigo 49 da Lei de Recuperação de Empresas. Tá certo? Então, nesse caso, nós vamos aplicar essa solução. Eu chamo a atenção de vocês ainda, porque quando for uma hipótese de honorários advocatícios sucumbenciais, se esses honorários advocatícios sucumbenciais estão ou não submetidos à recuperação judicial, cuidado, porque a orientação da STJ muda. De acordo com o STJ, quando você tem honorários sucumbenciais e você quer verificar se estaria ou não submetido à recuperação judicial, você tem que levar em consideração o momento da sentença que fixou esses honorários. Se essa sentença que gerou essa condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais for proferida antes do pedido de recuperação judicial, estará submetido esse crédito à recuperação.
se a sentença que gerou essa condenação ao pagamento desses honorários advocatícios comerciais tivesse sido proferida depois do pedido de recuperação judicial, então aí esse crédito de honorários advocatícios comerciais não estaria submetido à recuperação judicial. Então, a lógica aqui dos honorários advocatícios comerciais não seria a mesma lógica que está retratada aí no informativo 703 para as hipóteses em que nós temos uma obrigação de indenizar por um fato gerador. Então, percebam que nos honorários advocatícios comerciais, o que importa é saber o momento em que foi proferida a sentença que gerou essa condenação em honorários sucumbenciais. Se a sentença é anterior à distribuição do pedido de recuperação, eles estarão submetidos à recuperação. Se a sentença, por outro lado, for proferida no momento posterior à distribuição da recuperação judicial, aí já é diferente. Aí, nesse caso, não estaria submetido à recuperação. Então, cuidado com essa questão. Vamos passar, então, para a próxima decisão do informativo 703 do STJ, agora no RESP 1.717.213, Mato Grosso. Bom, uma outra questão que foi decidida no informativo 703 também, ela já havia sido decidida no STJ no informativo 684 também, no tema 1022. Tema 1022. Então, diz que cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC. Então, de acordo com essa decisão, essa orientação do STJ, caberá agravo de instrumentos de todas as decisões interlocutórias que sejam proferidas nos processos da Lei 11.101 de 2005. Então, mesmo sem previsão legal, quer ver? Uma questão que suscitava dúvidas era aquela que deferia o processamento da recuperação judicial. Cabe recurso contra a decisão que defere o processamento da recuperação judicial? Vejam que o artigo 52 da Lei 11.101 de 2005 não fala na possibilidade de recurso. Aliás, no início da vigência da Lei 11.101 de 2005, realmente havia uma grande dúvida, até mesmo suscitavam a aplicação da súmula 264 do STJ para dizer que era um mero despacho, assim como acontecia na concordata, o despacho que mandava processar a concordata não desafiava recurso. Então, eles, no início da vigência da Lei 11.101 de 2005, então, muita gente sustentou isso também. Olha, aqui é exatamente o contexto da súmula 264 do STJ. Se na época da concordata, o despacho que mandava processar a concordata preventiva não desafiava recurso, aqui também não desafiaria, no artigo 52, decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Só que aí, meus amigos, a gente tem uma interpretação diferente que acabou prevalecendo. Tá? Então, a orientação do STJ é justamente no sentido de que cabe agravo das decisões interlocutórias. E essa decisão do 52, ela não significa um mero despacho. Não se trata de um mero despacho. Até porque essa decisão que admite o processamento da recuperação judicial, ela atinge direito de terceiros, uma vez que vai determinar, nos termos do artigo 52, inciso 3º, a suspensão das execuções que estejam em curso contra a devedora em recuperação judicial. Então, nós vamos ter aquele chamado stay period, que vai ser provocado pelo 52.3. Então, não pode ser simplesmente um mero despacho. É uma decisão de natureza interlocutória. Então, o STJ firmou a sua orientação no tema 1022, no sentido de que, lá na Lei 11.101 de 2005, ainda que não haja previsão expressa,
o CPC poderia ser aplicado de forma supletiva, subsidiariamente, como permite o artigo artigo 189, né? 1089, não, 189 da Lei de Falências. O 189 da Lei de Falências sempre mandou aplicar o CPC de forma subsidiária. Então, a gente poderia aplicar, então, nessa interpretação, o 1015, parágrafo único do Código Civil, para sustentar a possibilidade do agravo instrumento contra a decisão interlocutória nos processos de falência e recuperação judicial. Bom, mas aí a gente tem que lembrar que a Lei 14.112 de 2020 promoveu uma reforma na Lei 11.101 de 2005 e incluiu o parágrafo 1º no artigo 189, parágrafo 1º, inciso 2º, dizendo que cabe agravo de instrumento de todas as decisões que sejam proferidas na Lei 11.101 de 2005, no processo, né, de recuperação judicial, processo de falência, recuperação extrajudicial, cabe, portanto, agravo de instrumento de todas as decisões proferidas na Lei 11.101 de 2005, ressalvadas as hipóteses em que esteja previsto um outro recurso. Então, por exemplo, a gente tem da sentença que julga improcedente a falência, né? Sentença que julga improcedente o pedido falimentar. Esse recurso, conforme artigo 100, é o recurso de apelação. Então, quando a Lei 11.101 de 2005 trouxer a previsão de um outro recurso, vai ser, obviamente, aplicado esse recurso previsto expressamente, apelação, por exemplo. Agora, cabe agravo instrumento de todas as demais decisões interlocutórias proferidas, então, na Lei 11.101 de 2005, não só por conta da jurisprudência da CJ, que vocês estão acompanhando aí, mas também, meus amigos, por força dessa reforma que foi promovida pela Lei 14.112 de 2020. Vamos passar agora, meus amigos, para o informativo 702 do STJ. Então, agora a gente tem aqui o RESP, 1.924.580 no Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma questão envolvendo recuperação extrajudicial, né? Então, vamos ver aqui o destaque. Havendo impugnação pelos credores, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Então, aqui a gente está diante de uma recuperação extrajudicial. E como é que ela funciona? Basicamente, uma recuperação extrajudicial, ela tem o seu plano, todo ele negociado antes do pedido ser distribuído no Poder Judiciário. Porque, na verdade, quando você distribui um pedido de recuperação extrajudicial, o que você está pretendendo ali é a homologação de um plano que você já ajustou com os credores. Então, a negociação do plano de recuperação extrajudicial, ela ocorre toda fora do Poder Judiciário. Então, a gente não vai ter assembleia, a gente não vai ter discussão dos credores. O plano já foi discutido e agora o que se pretende é tão somente a homologação desse plano em juízo. Então, nós vamos ter a homologação do plano de recuperação judicial, recuperação extrajudicial, homologação do plano de recuperação extrajudicial. Então, quando o devedor ele distribui um pedido como esse, o juiz, então, admite seu processamento, mas manda comunicar aos credores para que os credores possam, se quiserem, apresentar no prazo de 30 dias a impugnação, conforme o artigo 64 da Lei 11.101 de 2005. Então, à luz do artigo 164 da Lei 11.101 de 2005,
os credores têm 30 dias para fazer a impugnação. Eles podem dizer, por exemplo, que não existe o quórum que é exigido pela lei para pedir a homologação. Ele pode aduzir que não existem requisitos que estão ali faltando. Pode aduzir, portanto, que um determinado crédito não pode ter a sua homologação conforme o plano de recuperação extrajudicial. Enfim, a impugnação ela pode ser feita. E a impugnação é justamente para que o plano não seja homologado, que é o que pretende o autor do pedido. Então, o autor pede a recuperação extrajudicial, ou seja, pede a homologação desse plano, e se houver impugnação, na verdade, há uma resistência a essa pretensão de homologação do plano. Faltam requisitos, porque não tem legitimidade ativa, não é um devedor empresário, não sei, várias questões podem ser suscitadas. Então, a impugnação faz parte do procedimento já judicializado. Então, pode ser que ele não tenha o quórum exigido em lei, porque o quórum, que inclusive foi objeto de redução lá no artigo 63, antes era pelo menos 3/5 do capital, aliás, 3/5 dos credores, né, com os quais você negociou, 3/5 dos credores com os quais você negociou. Agora você tem pelo menos metade. Então, você tem que ter ali metade do capital, metade dos créditos, né, com aqueles que você negociou. Então, você tem que ter a adesão de pelo menos metade daqueles créditos que estão submetidos àquele plano. Então, reduziu. Aliás, o parágrafo 7º do 63, inclusive, permite uma novidade, que você já distribua o pedido se você já tiver pelo menos 1/3 de adesão. Aí você se compromete em até 90 dias a conseguir adesão de demais credores, de outros credores, para você perfazer o mínimo exigido, que é metade do capital, metade dos créditos com os quais você negociou. Eu cismei com esse negócio do capital, né? Porque eu estava dando aula de direito societário. Então, metade dos créditos com os quais negociou. Então, você tem pelo menos 1/3, você já pode distribuir, e aí você assume o compromisso de até 90 dias conseguir adesão de outros para você conseguir chegar àquela exigência de quórum que é do caput, que é de metade dos credores. Se você não conseguir, você pode pedir uma conversão do pedido em recuperação judicial, como inclusive é mencionado no parágrafo 7º. Mas o mais importante para vocês é que existe um procedimento, que esse procedimento pode ter uma resistência, né? E, em razão dessa resistência, nós temos ali uma litigiosidade. E essa litigiosidade, ela vai gerar uma sentença. Então, nós temos uma pretensão resistida, em razão da impugnação, temos um verdadeiro litígio, portanto, que vai ser resolvido através de uma sentença, né? Então, é natural que, em razão disso, a gente tenha a fixação, portanto, de honorários advocatícios sucumbenciais, para quem sucumbir. Bom, a gente também tem que lembrar que, embora não tenha expressamente afirmado que vai gerar essa condenação, isso é um efeito, portanto, da sentença que resolve esse litígio, tá? Então, haverá uma sentença que vai homologar ou não esse plano. E aí vamos ter a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Devemos aqui recordar, inclusive, meus amigos, que quando a lei de falências ela quis afastar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ela o fez expressamente. Então, por exemplo, lá na hipótese de pedido de restituição, quando você tem uma falência
E aí vamos imaginar que houve uma falência do empresário X, devedor empresário X, e vamos imaginar que nesta falência houve a arrecadação de um bem que lhe pertence. O bem é seu e foi arrecadado na falência de terceiro. Então, o que você tem que fazer para reaver o bem que é seu e que foi apreendido por aquela massa? Você tem que ir ao juízo falimentar, na forma do artigo 85 seguinte, da Lei 11.101 de 2005, você tem que formular um pedido de restituição. Esse pedido de restituição, você pretende a devolução do bem que é seu, mas que foi arrecadado na falência de terceiro. Você vai dizer, olha, esse bem é meu, está aqui a prova. Foi arrecadado nessa falência, só que não pertence ao falido. Então, esse bem tem que ser devolvido. Então, você vai pedir a devolução desse bem. Vejam, se não houver resistência, não cabe a condenação em honorários. Assim ficou expressamente consignado no artigo 88, parágrafo único. Porque o juiz, na forma do artigo 87, ele manda intimar falido, intimar o administrador judicial, ele manda intimar, portanto, os credores para se manifestarem. E aí, se não houver resistência, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. É o que dispõe o artigo 88, parágrafo único. E também, meus amigos, o artigo 7º-A, parágrafo 8º, que é uma novidade, 7º-A, parágrafo 8º, ele trata do cenário do chamado incidente de classificação de crédito público, que é uma novidade trazida pela Lei 14.112 de 2020. Então, nesse incidente de classificação de crédito público, diz o artigo 7º-A, parágrafo 8º, que não haverá a condenação, portanto, da fazenda em honorários sucumbenciais. Então, não há, portanto, ali a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. São duas hipóteses que a lei ressalvou expressamente. Então, isso é mais um argumento. Quando a lei quis ressalvar a não incidência dos honorários sucumbenciais, ela o fez expressamente, o que não foi o caso aqui na recuperação extrajudicial. Então, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em procedimentos de homologação de plano de recuperação extrajudicial. Agora, se houver, como diz ali, né, se houver, né, a impugnação. Então, ó, havendo a impugnação de credores, havendo essa impugnação de credores, vai ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais, né, nesse caso. Tá bom? Então, meus amigos, em razão do tempo, vamos fechar aqui o bloco número 1. Nós falamos de duas decisões do informativo 703 e mais uma outra decisão do informativo 702. Então, no bloco 2, no próximo bloco, a gente vai então continuar abordando os informativos do STJ. E aí a gente vai tratar do informativo 701, né? Vamos falar ainda de recuperação judicial, vamos falar do artigo 54 da Lei 11.101 de 2005.